Pessoal, então na nossa aula de geografia hoje, nós vimos aqui a partir da página 222, onde nós aprendemos sobre o trabalho e a transformação do espaço. Então, em nosso país, a transformação das paisagens começou a se intensificar a partir de 1500, com a chegada dos colonizadores portugueses, que se depararam com novas e ricas paisagens naturais. Esses espaços eram para atender o comércio na Europa. A exploração das terras brasileiras provocou grandes alterações nos ambientes naturais. No lugar destes, criaram-se paisagens humanizadas, o espaço geográfico. Como atividade privilegiada, nesse momento histórico, era o comércio. Muitas vilas e cidades nasceram como áreas de troca e portos que possibilitavam a exportação dos nossos produtos. Nascia assim a paisagem urbana da Idade Moderna, onde tudo servia a um interesse comercial, a criação de armazéns e feiras, a construção de picadas que permitiam que os produtos fossem levados até o porto. As picadas foram nossas primeiras vias de transporte. Então, nesse trecho, pessoal, fala que dos materiais onde os portugueses começaram a ver riqueza do nosso país e começaram a fazer o quê? A explorar as riquezas naturais que nós tínhamos aqui. Então, esse processo que deu início à ocupação do nosso território. Ocupação do Nordeste, cana-de-açúcar. Uma das formas que os portugueses criaram para obter mais lucro foi o cultivo de produtos tropicais que não existiam na Europa e que eram muito rentáveis, como a cana-de-açúcar. Em grandes propriedades, os colonizadores instalaram equipamentos como a moenda, que transformavam a cana em açúcar. A área em que ocorreu o maior desenvolvimento do produto foi na zona da Mata Nordestina, onde se estendia a paisagem da Mata Atlântica. Sua maior proximidade com Portugal, facilitando o transporte, e seu solo fértil ajudaram essa região. Então, eu coloquei um vídeo para vocês também, o link de um vídeo. A formação do Brasil não é exatamente essa, como é o mapa que nós temos hoje. Então, sofreu algumas alterações no nosso mapa ao longo do tempo, certo? Então, essa proximidade que tem, se vocês olharem o mapa mundi, vocês poderão perceber que a região nordeste do país é que é mais próxima da Europa. Então, por isso que essa foi uma parte muito, muito importante, onde eles utilizavam os mares para poder fazer o transporte das nossas riquezas. Já que na página 223 nós temos a imagem aqui da Casa Grande, a Senzala e a Moenda. Então, com o cultivo da cana-de-açúcar, a maioria das pessoas passou a viver em grandes propriedades rurais, os engenhos, o que deu origem à primeira paisagem rural no Brasil colonial. Então, a partir desse cultivo da cana, a exploração desses recursos naturais, pessoal, é que começou a se formar a paisagem rural no Brasil, onde a população começou a se fixar nesses locais e começou a dar continuidade, dar início, aliás, a essa paisagem rural. Então, nessa imagem nós temos aqui a Casa Grande, a Senzala, a Moenda, tudo direcionado para a produção de açúcar. Então, criou-se uma estrutura capaz de produzir a cana-de-açúcar para que essa cana-de-açúcar fosse enviada para a Europa, ok? Depois nós temos aqui, para trabalhar nos engenhos, nas minas e cidades, os colonizadores traziam negros escravizados da África. Durante 300 anos, entraram no Brasil mais de 3 milhões de negros africanos com línguas e costumes bem diversos. Essa diversidade cultural foi mantida e é conhecida até hoje. A mistura dela com a cultura europeia originou a cultura afro-brasileira. Entre as manifestações dos objetos culturais afro-brasileiros, temos o ukulele, dança, o maracatu e o samba. Estes são ao mesmo tempo dança e música, o atabaque e a cuíca, instrumentos musicais, o traje de baiana, vestuário típico, o vatapá, o acarajé e a cocada, culinária. São diversos rituais, crenças e religiões da cultura afro-brasileira. No Brasil colonial, as vilas tinham funções específicas, eram zonas portuárias
que serviam para a entrada de escravos e equipamentos e saída de produtos rentáveis no comércio europeu. Funcionavam também como fortificações para impedir invasões. Então, pessoal, nesse trecho a gente pode ver o que? O Brasil, como os portugueses queriam explorar essas riquezas que nós tínhamos. Nós tínhamos minas, onde eles conseguiriam extrair metais preciosos, como ouro e a prata, a cana-de-açúcar. Então não tinha pessoa suficiente para que esse trabalho fosse desenvolvido. Então, por isso que durante 300 anos, esse processo da escravidão foi muito marcante no Brasil, onde, como nós vimos aí, aproximadamente 3 milhões de negros africanos foram trazidos da África para cá. Na página 224, nós temos a seguinte informação. Com o passar do tempo, a criação de animais que eram utilizados no engenho e como fonte de alimento para a região canavieira deu origem a uma nova paisagem rural no Nordeste, tanto nas áreas da Caatinga, formada por vegetação de cactos devido à falta de chuvas, como nas áreas de sertão ou sertanejas, áreas mais secas que as da Caatinga. Depois nós temos aqui a vista da cidade de Maurícia, no Recife, é uma imagem mostrando para a gente o porto que tinha nessa região, ok? Recife, fundado em 1537, era o grande porto por onde chegavam os colonizadores e equipamentos vindos da Europa e os escravos africanos. Então hoje eu não deixei lição de casa dessa aula, tá bom? Abraço a todos!